Quem nunca viu, quem nunca andou a combater, não dá valor nem faz ideia ao que é sofrer, ter de matar para não morrer. Saber sofrer sem chorar, saber chorar a sorrir. Lá longe, onde o sol castiga mais, não há suspiros nem ais, há coragem e valor. À noite, com os olhos postos nos céus, rogamos ao nosso Deus que nos dê a salvação. E quando alguém do nosso grupo cai, ainda é pior, ainda sofremos mais. Faz-nos sentir, faz-nos pensar. Bom, boa noite a todos, é um prazer voltar a ver-vos todos. Espero que estejam todos bem, assim como as vossas famílias. Eu acho que posso compartilhar a tela, que eu fiz aqui uma apresentação. Será que posso? Oi. Eu não sei se estou a conseguir ver. Sim, sim. Sim. Universidade de Évora. Ora, oi? Portanto, a minha dissertação no âmbito do mestrado de Políticas Públicas e Projetos da Universidade de Évora foi acerca das políticas públicas dos antigos combatentes, portanto a proteção social dos militares e a sua família em Portugal. Tive dois orientadores, a professora doutora Maria da Saudade Baltazar, que também é uma pessoa que escreve muito acerca das Forças Armadas, e o professor Paulo Neto, que é mais ligado à área da política pública. Portanto, esta apresentação foi mais ou menos a apresentação que utilizei para apresentar a tese, portanto, as motivações que me levaram a escolher este tema, a estrutura da dissertação, qual o objetivo, a metodologia que foi levada a cabo, e depois desenvolver entre as políticas públicas o papel das armas, a memória da guerra, as estratégias de coping, as principais conclusões, a eventual sustentabilidade da dissertação e a bibliografia. Em primeiro lugar, também fazer um agradecimento especial aos companheiros da ASME e também aos companheiros do Manifesto 2020, porque desde o primeiro momento sempre senti um grande companheirismo, sempre senti um grande carinho e um grande apoio e neste percurso, e foram uma fonte muito importante e inesgotável de auxílio, mesmo não sabendo às vezes, mas foram, e também pelas horas todas que foram roubadas para que esta tese, para que esta dissertação surgisse, também nos foram muitas horas roubadas. Portanto, as motivações que me levaram a escolher este tema foi sobretudo talvez derivado de, na minha família, o meu avô ter participado também na guerra colonial. E então desde pequena que ouvia falar das histórias dele da guerra colonial. E foi ele que me deixou ao início, desde pequena, a ver pelo olhar dele o que é que era a guerra. E comecei-me a interessar, até porque é um tema que ele não gostava muito às vezes até de falar. Então comecei a ler mais coisas e encontrei um dia um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os veteranos da Primeira Guerra Mundial, escrito por este senhor aqui, pelo Ornelas, isto em 1932. E uma das partes, uma das citações que me fez mais, que me chocou mais, foi esta que eu aqui escrevi: mais lágrimas, mais abraços, mais promessas, e as 48 horas voaram, parecendo ao António 5 minutos. Vergado ao peso da dor, sua mulher entre soluços chorava-lhe fidelidade pela saúde do seu ente pequenino, pobre gente. E eu na altura
foi através deste livro que me apercebi que os primeiros veteranos que existiram, portanto, os primeiros antigos combatentes que existiram, não foram os da Guerra Colonial, mas sim os da Primeira Guerra Mundial. E que antes de existirem estatutos e as políticas públicas mais recentes, existia um código do inválido, que depois, mais tarde, com o governo do António Salazar, foi suspenso. Depois, mais tarde, à medida das leituras e já com o tema selecionado, encontrei um outro livro que também foi uma parte importante na dissertação, que foi o sistema de crenças e orações, que era a Caixa de Correio Nossa Senhora de Fátima, porque pelas diferentes capelas e santuários que existem no Alentejo, sobretudo no Santuário de Nossa Senhora de Aires, nós temos um importante espólio de ex-combatentes, de promessas de ex-combatentes, e muitos deles é uma pena até que acabem por se estragar com o tempo. E então nesse livro encontrei nas várias cartas que escreviam diversas pessoas, a maior parte das cartas dos anos 60 e 70 eram a pedir a salvação de Portugal e dos soldados que dão a vida pela pátria, e uma delas foi salvar Portugal e os soldados que dão a vida pela pátria. Pediam pelos seus entes queridos, mas muitas das pessoas também pediam pelos soldados. Para além disso, foi importante porque em 2020 nós tivemos a aprovação do Estatuto Anticombatente e num estudo também levado a cabo pelo nosso companheiro João Andrade da Silva, que foi o estudo que também que me deu uma grande base para a realização desta dissertação, foi que existe a possibilidade, a partir de 2027, com a chegada à faixa etária dos 50 anos, darem-se início às queixas em termos de desgaste psicológico dos militares destacados para os primeiros teatros de operações das Forças Nacionais Destacadas. Ora, portanto, a minha dissertação inicia com uma introdução, depois no primeiro capítulo faço uma contextualização histórica e uma conceptualização de alguns dos conceitos predominantes para as políticas públicas, portanto explico o que é uma política pública, o que é o Estado, e o Estado e a defesa, a importância da defesa para o Estado. No capítulo 2, o papel das armas, portanto um olhar sobre a instituição militar, a sua necessidade e a importância, fazendo também uma espécie de uma contextualização histórica. No terceiro capítulo, falo acerca da memória da guerra, sobretudo as consequências da guerra e a particular atenção às consequências psicológicas, que só começou a ser mais, em Portugal só começou a ter mais, um foco mais predominante a partir dos anos 90, e faço também uma análise de benchmarking a outros países europeus, que também têm várias medidas para os seus antigos combatentes. No capítulo 4, optei por falar acerca das particulares dimensões positivas no combate ao stress pós-traumático, portanto, as estratégias de coping, através da prática regular da atividade física, que sempre esteve ligada à instituição militar e que é importante, e o sistema de crenças e orações. E na conclusão, os principais contributos. Portanto, a questão central que eu pretendia responder na minha dissertação foi tentar compreender como é que o atual modelo, qual seria a tangibilidade do atual modelo de proteção social para os antigos combatentes, portanto, como é que ele atuava, como é que ele respondia às necessidades dos antigos combatentes e aos seus direitos, e também aos das suas famílias. Portanto, com isto tudo, os meus principais objetivos foi proceder a uma contextualização histórica, social e económica, para nós também compreendermos de uma forma mais abrangente quais é que eram as políticas públicas de proteção social. Posso dizer que, por exemplo, o primeiro, se calhar nós somos um país que sempre se preocupou porque os nossos cavaleiros vilãos
no tempo do Dom Afonso Henriques, tinham alguns direitos e as suas famílias também, quando lhes acontecia alguma coisa em batalha. Depois, mais tarde, tivemos o Código do Inválido e só depois do 25 de Abril, em 1976, é que nós conseguimos ter novamente um conjunto de direitos mais significativos para os antigos combatentes e para as suas famílias. Portanto, um outro objetivo foi a identificação das políticas públicas numa perspectiva comparada, e para isso fiz uma análise benchmarking, escolhi um conjunto de países europeus e de forma a tentar compreender o que é que eles fariam e se essas boas práticas no âmbito da proteção social dos combatentes e das suas famílias também era parecido ou idêntico ao caso português, e a exploração de estratégias de coping ou as dimensões positivas para lidar e enfrentar o stress pós-traumático, com um foco na atividade física e no sistema de crenças e orações, sobretudo dando especial destaque à assistência religiosa ao papel do capelão militar. Portanto, a metodologia levada a cabo, que em si foi sobretudo qualitativa, porque fiz uma extensa pesquisa bibliográfica e documental, vários livros, artigos científicos, revistas oficiais, tanto da Associação dos Deficientes das Forças Armadas como da Liga dos Combatentes, o conjunto de legislação, vários relatórios e similares da instituição World Veteran Federation, portanto, as principais fontes. Posso também dizer que tive vários contactos com as delegações da Associação da Liga dos Combatentes e da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, sobretudo em Évora e de Estremoz. E também quando contactei tive a sorte de uma senhora da ADFA me ter, ainda na altura eu ainda não tinha tema, já sabia que queria fazer este tema, mas não sabia ainda qual é que seria a pergunta e eu ainda não tinha falado com a orientadora. E a senhora disponibilizou logo um conjunto, uma espécie de um sumário de legislação para me auxiliar nesse aspecto. E eu a partir daí depois fui encontrando as outras coisas, a restante legislação. Portanto, nas políticas públicas, o que é o conceito de política? Nós temos vários autores que dissertam acerca do conceito de política. Eu escolhi 3 neste âmbito. Escolhi Platão, Aristóteles e Carl Schmitt. E apesar, às vezes as pessoas perguntam porque é que escolhi Carl Schmitt, mas na verdade porque ele ficou ligado ao nazismo, mas a verdade é que era só, a mim ensinaram-me a questão de nós não podemos escolher apenas autores com os quais concordamos, também temos que escolher aqueles que não concordamos muito para que o trabalho seja mais valorizado. E então, para Platão, o conceito de política tinha um sentido mais prático, portanto é daí que também podemos dizer que a política pública é uma forma de atuação do Estado. Portanto, a capacidade de se tomarem decisões naquilo que seria a gestão pública. Para Carl Schmitt, o conceito era um balanço entre o binómio amigo e inimigo, portanto, os amigos procuram uma união e colaboram mutuamente em diversos aspectos, incluindo as questões referentes à sua defesa, e acontecia exatamente o oposto em relação aos inimigos. No caso do Aristóteles, portanto, era a relação que é estabelecida entre o homem e a polis. Portanto, existem múltiplas abordagens ao conceito de política pública, o que é a política pública no fundo, e uma coisa mas em todas as abordagens há uma coisa que tem que acontecer. Para que surja realmente uma política pública, esta tem que ter 2 características, tem que ser intencional e tem que responder a um problema, e esse problema tem que ser público, portanto tem que ser um vasto número de pessoas que sofram desse problema
e essa política pública é intencional, portanto é a forma de nós respondermos e darmos solução a esse problema. Portanto, e são estas duas únicas características que são o ponto de concórdia entre os diversos autores, porque depois, a partir daí, o conceito de política pública sofre uma série de arbitrariedades, porque elas podem ser olhadas de uma perspectiva policêntrica, ou seja, temos um conjunto de vários autores que podem tomar decisões, ou uma forma estatal, que pode ser só e apenas unicamente o Estado a tomar essa decisão e a responder aos problemas. Mas de qualquer das formas, independentemente de se tomar, eu neste caso, no caso do meu trabalho, tomei a perspectiva policêntrica, mas no caso de se tomar ou uma ou outra, a verdade é que o Estado tem sempre um papel fundamental na política pública, porque a política pública, no fundo, provém do Estado, ou seja, o Estado tem como papel decidir e tem como papel salvaguardar a segurança da sua população. Portanto, e nesse sentido, para salvaguardar as necessidades e a segurança da sua população, que é a principal função do Estado, entre as várias funções, tem que agir em conformidade a responder, e daí que se lança então uma política pública, porque o homem, e eu aqui também podemos ir buscar um bocadinho a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, portanto, o homem primitivo é forçado a sedentarizar-se devido a um conjunto distinto de razões, ou seja, das suas necessidades, mas a sua principal necessidade é a sobrevivência. A principal necessidade do homem é a sobrevivência e encontra no Estado um meio de sobreviver, mas ao mesmo tempo o Estado também precisa de sobreviver e tem que assegurar a segurança da população que reside no seu território. A temática da defesa nas políticas públicas, no fundo, a defesa é uma parte muito importante em termos de políticas públicas. Apesar de nós, no nosso orçamento de Estado, gastarmos muito pouco na temática da defesa, mas se nós pensarmos na perspectiva do Ratzel, o Estado, ao comportar as mesmas características e as mesmas necessidades de qualquer ser vivo, e ele coloca o Estado como sendo um organismo, faz com que o Estado, ao sofrer essas influências de qualquer vida, também se tenha que salvaguardar. E o que é muito importante salvaguardar? É o solo. O solo é importante salvaguardar, tanto em termos da sua dimensão como em termos da sua forma. Portanto, pretendendo sobreviver, tem que assegurar, e a questão territorial sempre se mostrou ser de grande importância, tem que assegurar as suas fronteiras, a sua delimitação de fronteiras. Apesar das fronteiras, com a globalização, se terem modificado um pouco, mas as fronteiras ainda hoje continuam a ser bastante importantes. E se calhar, em parte, os Estados até têm um bocadinho de receio em questões de defesa, por exemplo, destinarem mais ou de haver várias políticas europeias que até toquem um bocadinho mais em questões de defesa, porque é muitas vezes através desta delimitação de fronteiras, da existência destas fronteiras bem definidas, e Portugal tem a sorte de ser um país que desde muito cedo tem as suas fronteiras bastante bem definidas, salvo tirando ali um caso ou outro, um período ou outro, mas através da delimitação destas fronteiras é que se consolida o território estatal, e a defesa é importante porque é assim que se exerce a soberania, é assim que se permite que exista uma unidade política e uma unidade física. No caso português, nós temos uma certa estabilidade, apesar de termos, por exemplo, o território de Olivença, que é nosso, mas que
está um bocadinho, está mais para o lado de Espanha, mas também não, não. Portanto, Portugal define na sua Constituição, na sua lei fundamental, logo no artigo 5º, que o seu território é de limitação do mesmo. Portanto, o Estado português não alienia qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo ou retificação de fronteiras. Portanto, a questão das fronteiras, a questão do território, mais até do que as fronteiras é a questão do território, demonstrou sempre ser de uma suma importância para o país e seus governantes, porque já no nosso primeiro texto constitucional, em 1822, o território português é referenciado e faz até uma espécie de adenda lá, que nos diz que o país nunca vai renunciar ao direito de ter outro território que não se encontrasse detalhado. Portanto, isto repete-se em vários textos constitucionais, 1826, 1838, 1933, portanto, e as nossas fronteiras foram traçadas depois de lutas, depois de guerras, e onde se perderam muitas vidas humanas, e também é importante também para honrar, no fundo, também essas vidas. Portanto, há uma ideia que até foi dita por Freitas do Amaral em 1984, que o território é aquilo que permanece e é aquilo que é inalienável e tem até um caráter sagrado, porque, por exemplo, nas visitas, ele até dá este exemplo, nas visitas oficiais do Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II tinha o hábito de beijar o solo do país que o recebia, e os nossos chefes de Estado tinham o hábito de oferecer uma arca de ferro com terra do castelo de Guimarães aos outros chefes de Estado que visitavam Portugal na altura. Portanto, e se o Estado é um organismo vivo e é idêntico ao homem, tal como o homem tem esta questão da sobrevivência, portanto, a principal preocupação que ele tem e para que ele possa sobreviver vai ser a sua proteção e a sua defesa. E claro, como se defende e se protege, também vai assegurar a defesa à sua comunidade e cumprindo então assim a sua função. Portanto, nós tivemos sempre várias formas de defender o nosso território, tivemos até 3 grandes períodos de ordenamento do território como instrumento de defesa, portanto, nós podemos referir, por exemplo, no caso do Dom Afonso III, construiu uma rede muito vasta de castelos no Alentejo, por exemplo, os castelos de Portel, de Estremoz, de Arronches, também reconstruiu outros territórios, sobretudo mais um pouco junto à fronteira com Espanha. Dom Dinis veio reforçar esse conjunto de territórios na zona raiana, portanto o restauro dos castelos transfronteiriços. Depois, já no tempo da restauração, nós iríamos repovoar as regiões mais degradadas e construir ou reconstruir as fortalezas e as muralhas de fronteira, por exemplo com Melvas, Olivença, Almeida, Moura, e foi aí que nós percebemos que também o território, há outros elementos importantes no território que vão, do ordenamento do território, que vão também exercer aqui influência na questão da defesa. Ora bem, chegando aqui ao segundo capítulo, que é o papel das armas, qual é que é a necessidade e a importância do aparelho militar? Portanto, há uma citação do Mozinho de Albuquerque que diz que ser soldado é dedicar-se por completo à causa pública, trabalhar sempre para os outros. Porventura vê o sol marchar e a combater, cava trincheiras, levanta parapeitos, barracas e quartéis, atrela-se às viaturas, remenda a farda, cozinha o rancho e o que tem de seu trá-lo às suas costas na mochila. Portanto, estas palavras para mim ressoaram e são uma clara apologia à necessidade fundamental da componente militar, com especial foco na figura do soldado e das suas funções, que são vitais para qualquer Estado, o que se aproxima um bocadinho, por exemplo, da ideia de Raymond Aron,
porque ele foi o autor que veio trazer a ideia de que qualquer Estado tem relações com outro Estado, portanto nós somos amigos ou inimigos, mas as nossas relações traduzem-se em apenas duas figuras, é na figura do diplomata e na figura do militar. Portanto, o militar vai assegurar a prossecução dos objetivos da política quando a diplomacia já se tornava insuficiente. Também vai um pouco tocar na concepção de guerra do Clausewitz. Portanto, desde os escritores mais clássicos que a importância das Forças Armadas era inerente, aliás, a existência e a importância são inerentes à formação do próprio Estado e ajudam a legitimar o próprio Estado. Por exemplo, Maquiavel, no Arte da Guerra, salientou a importância do apoio militar, portanto, era uma vinculação ao poder político, portanto, para que o poder político conseguisse atingir os seus fins, os fins do Estado, portanto, para ser um Estado forte e para que os outros Estados também não se virem contra ele. O poder militar foi sempre importante e as instituições do poder também sempre, a maior parte das vezes, durante séculos, também dependeram das suas Forças Armadas. É um dos fundamentos do Estado o controle das Forças Armadas pelo poder político, que é uma herança do Estado moderno. Portanto, pode dizer-se que é nas Forças Armadas que reside o suporte do poder político, porque qualquer Estado se baseia na utilização da força legítima, disseminada através daquelas que são as suas Forças Armadas e as suas forças de segurança. Nós caracterizamos a nossa sociedade portuguesa como uma sociedade demoliberal. Portanto, é um dos pressupostos, é a subjugação atualmente do poder militar ao poder político. Portanto, mas, de qualquer das formas, ao longo do tempo, ao longo da história, as Forças Armadas mostraram sempre serem imprescindíveis. Não só para afirmarem aquela que é a soberania estatal, mas também nas suas três grandes dimensões. Nas suas três grandes dimensões nós temos a dimensão militar, portanto é aquela dimensão que deriva da principal missão, que é a missão militar, possuem legitimidade de usar a força através do uso das armas, são o braço armado do Estado, são uma força legítima, porque é o Estado que lhes atribui essa missão de proteger e de salvaguardar a sua soberania e a sua segurança, mas também temos a dimensão diplomática, que advém da cooperação técnico-militar, a presença de Portugal nas missões humanitárias e de paz no quadro das alianças, dos sistemas de segurança coletivos, na participação. Esta participação é importante, sobretudo também como um meio de política externa portuguesa. Portanto, a política externa portuguesa sai beneficiada nesta participação, bem como as suas relações com outros Estados e a sua própria imagem externa, porque as nossas Forças Armadas têm bastante credibilidade. E uma outra dimensão é a dimensão pública, que é a dimensão mais próxima das pessoas. Portanto, é quando são todas as atuações das nossas Forças Armadas em várias missões de interesse público, por exemplo, a construção de infraestruturas como pontes, como aconteceu em Montalegre há uns tempos atrás, o RAM, que dá auxílio também. Portanto, no caso dos incêndios, toda a cooperação que tem vindo a ser levada a cabo, até inclusivamente no relatório da Comissão Técnica Independente que foi feito depois daquelas duas tragédias, dos incêndios de Pedrógão e de Castanheira de Pera, foi dada uma recomendação como o reforço do papel das nossas Forças Armadas no sistema de proteção civil. Portanto, mostra claramente a sua importância, sobretudo nesta dimensão. Neste capítulo também falo um pouco acerca dos três tempos simbólicos das Forças Armadas portuguesas.
E o primeiro grande tempo simbólico que o Boaventura Sousa Santos, um sociólogo, denomina como tempo das Forças Armadas, portanto, é a importância do serviço militar obrigatório na sociedade rural. Portanto, foi um pouco antes do 25 de Abril, que era de extrema importância para a sociedade, porque e atuava de duas formas, atuava de uma forma positiva e ao mesmo tempo negativa, porque, por um lado, a incorporação destes jovens causava uma quebra no rendimento da sua família e constituía uma perda afetiva, mas por outro, viria a constituir a sua independência e a sua liberdade por conhecer um mundo mais urbano, maior, diferente, ajudava-o a adquirir mais experiência de vida, a alargar a sua mentalidade, as suas oportunidades. E Portugal foi sempre até um país sempre muito ligado às suas forças armadas, porque nós, até mesmo nas cantigas de amigo que nós temos no nosso cancioneiro e nos livros de cantigas de Santa Maria, por exemplo, o nosso cancioneiro, dos nossos trovadores, falam muito de todos aqueles jovens que partiam nos barcos, dos marinheiros. Portanto, o primeiro tempo simbólico é marcado pelas duas guerras, portanto, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Colonial, e este autor fala que o ciclo simbólico ainda está por fechar, este primeiro ciclo simbólico, porque o universo dos militares que participaram na Guerra Colonial, portanto, de 1961 e 1975, ser bastante vasto, e por se estimarem que apenas em 2035 cessem os custos decorrentes da mesma, como o estudo do nosso companheiro João Andrade da Silva disse, que se nós pensarmos na esperança média de vida nos 80 anos. Portanto, nos vários cancioneiros nós temos a presença de várias cantigas e de várias, nos cancioneiros regionais, de muitas músicas que exaltam a figura do militar, que exaltam a sua partida, as agruras dos teatros de guerra, a sua chegada a Portugal e a sua origem, o seu regresso. Há muitas músicas criadas no período da Guerra Colonial, que é será esta guerra que irá dar lugar ao segundo tempo simbólico, que será a Aliança Povo-MFA. Portanto, apesar de ser um tempo simbólico mais breve do que o anterior, é marcado por uma grande intensidade, vai incutir uma nova simbologia no imaginário dos portugueses, porque neste tempo segundo os militares mostram-se Raquel, peço desculpa, isto vai acabar dentro de um minuto e vamos voltar outra vez, está bem? Ok. Pronto, era só para lembrar. Não faz mal. Está bem? Está bom. Daqui a um minuto nem isso fecha e depois a gente abre outra vez, se faz favor. Está bom. Tá bom, tá bom. Portanto, o segundo tempo é que vai dar uma nova simbologia no imaginário dos portugueses, portanto, mostram-se como libertadores do povo português, também como uma figura permitir que seja o povo português a desenvolver-se, aproxima-se do povo com a finalidade de melhorar o seu modo de vida, portanto, daí a particularização do organismo MFA na Constituição da República Portuguesa, foi aprovado em 76, portanto um movimento das Forças Armadas, como garante das conquistas democráticas e do processo revolucionário, participa em aliança com o povo no exercício da soberania nos termos da Constituição, e isto foi modificar a visão e a função das Forças Armadas, que para a sociedade era apenas para a guerra, e neste caso passou a ser mais vinculada à sua função no âmbito da paz, do desenvolvimento, e por fim chegamos ao terceiro tempo simbólico,